Olá, pessoas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Das Humanas. Entramos no nosso 14º episódio. Não é um, não são dois, não são três, não são quatro. Não é 5, não é 6, muito menos 7, não é 11, não é 12, não é 13, não é... Já temos quase uma quinzena de episódios divulgados. Isso significa que, bem em breve, vamos fazer uma pausa. Nossos ciclos de programas serão de 15 episódios e a gente espera trazer novidades já na próxima temporada. Mas agora a gente começa a falar sobre o debate dessa semana. É um momento de nostalgia para parte da nossa audiência, porque a gente vai falar da análise de discurso de revistas para adolescentes. Estamos falando da Atrevida, Capricho, Toda Teen e várias outras. E a nossa convidada para explicar a pesquisa é a Luciane Lira. Oi, Luciane. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, Luciane. Bom, eu vou te confessar, sinceramente, que eu era leitor assíduo de alguma dessas revistas, viu? Mas por ofício, aí eu te conto um pouco melhor isso mais à frente. E agora a gente vai para um momento sagrado aqui do Das Humanas, que é a leitura do currículo Lattes. A Luciane Lira tem licenciatura em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade de Brasília, a UNB. O seu mestrado em Linguística, também pela UNB, resultou na dissertação Como se constrói uma mulher, uma análise do discurso nas revistas brasileiras para adolescentes. Ela também é doutora em Linguística pela mesma universidade. Atualmente, é professora em português no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, o IFB. Tem algo mais para complementar, Luciane? É isso daí, gente. Tá certinho. Perfeito. E agora, antes da gente ir direto para a pesquisa, eu queria saber de onde veio a motivação e a inspiração para investigar essas revistas de adolescentes. Ao contrário do Leiberson, eu não era leitora assídua dessas revistas, mas me tornei também profissionalmente. Interessante essa pergunta, porque a gente sempre se questiona se nós escolhemos o nosso objeto de pesquisa ou se eles nos escolhem, né? Quando eu estava no processo de seleção, de decisão sobre o meu tema de pesquisa, eu me lembro que em um dos momentos de orientação, assim, aquele momento de muitas dúvidas, a gente quer analisar vários discursos, eu já sabia que eu queria desenvolver minha pesquisa na análise de discurso, mas não sabia qual seria o objeto. Eu me lembro que a minha orientadora, a professora Maria Luísa Coroa, em uma das orientações, ela me disse assim, o que te causa angústia? Qual é o tema que te provoca interesse, mas ao mesmo tempo alguma aflição, alguma angústia, né? Porque isso também está relacionado à própria área, né, da análise do discurso crítica. Na análise do discurso crítica, a gente geralmente se volta para algum problema social. Então, a angústia também está relacionada a essa questão dos problemas sociais. Eu me lembrei, naquele momento que eu estava vendo, que eu tinha uma irmã que era adolescente, eu era só um pouquinho mais velha que ela, tá, gente? Mas assim, ela era adolescente, ela pedia para eu comprar essas revistas, a Atrevida, a Capricho para ela, e eu sempre criticava, primeiro por uma questão de implicância mesmo de irmãs, nunca me senti contemplada enquanto adolescente, e eu achava que não era legal ela ler aquele tipo de revista, porque não me parecia adequado. Então, eu falei, mas por que essas revistas não me parecem adequadas? Nunca tinha lido, nunca tinha aberto uma, nunca havia, enfim, feito nenhum daqueles testes. Quem comprou e quem é adolescente sabe que tinha vários testes, como fazer aquela paquera dar certo, ou como dar um fora no gato. E aí o meu olhar já foi um olhar de pesquisadora, né, um outro momento, e de fato compreender por que me causava algum tipo de angústia aquele tema, e se tinha algum sentido, né, esse tipo de sentimento, de sensação, ou se era algum preconceito meu também, né, enfim. E aí eu me debrucei nas revistas, comecei a ir às bancas de revistas de Brasília, conversar com os jornaleiros para saber quais eram as revistas mais vendidas, a pesquisar, a conversar com a minha irmã também, para saber quais que ela preferia, enfim. E aí eu cheguei a um conjunto de 8 revistas, naquela época, no ano de 2007. Já. Curioso é que a gente está falando de revista e cada vez está menos palpável, né? Eu conto da minha história com essas revistas, porque em 2004 para 2005, um dos meus primeiros estágios, eu lidava com a classificação de conteúdo da mídia jovem, que era chamada assim. Eu tinha algumas chaves de classificação e tinha que ler todas e classificar. E, curiosamente, as revistas Capricho e outras do gênero sempre ganhavam a chave entretenimento. Eu lia todas
elas, porque eu queria encontrar outra coisa que não fosse entretenimento. E aí eu te pergunto, você trabalha com a ideia de que essas revistas para adolescentes estão encaixadas em duas categorias, né? Uma categoria maior da imprensa feminina e da imprensa do coração. Então eu queria que você explicasse como é esse encaixe e o que são essas categorias. Se a gente pensa qual foi o processo histórico da construção da imprensa feminina, né? A gente vê que o próprio surgimento dela se dá num contexto em que as mulheres não se sentiam contempladas. Elas não eram, de fato, contempladas pela imprensa que existia. Enfim, a imprensa que existia, que é considerada neutra, popular, pública, né, para todos, era, na verdade, uma imprensa masculina. Tratava de questões consideradas públicas, mas eram voltadas para interesses masculinos e não contemplavam os interesses das mulheres. Então, a gente vai ter, logo no início, uma imprensa que começa a ser pensada para o público feminino, que nasce com interesses literários. Então, a gente vai ter as fotonovelas, né, as revistas mais voltadas para a produção de um contexto literário. E aí, com o passar do tempo, essas revistas elas passam por um processo de evolução, outros interesses são incorporados. E aí, nesse processo de incorporação, a gente vai ter geralmente elementos voltados para a vida privada, voltados para o contexto doméstico e para a vida pessoal dessas leitoras. Então, a gente vai ter alguns temas que são inseridos aí, como, por exemplo, a praticidade da vida doméstica, assuntos voltados para o coração, voltados para os sentimentos, né? E aí as revistas começam a se colocar como a amiga, né? Aquela amiga que vai ouvir, que vai dar conselho. E o interessante é que mesmo ao longo de todo esse processo de transformação da imprensa feminina, a gente vai ter vários outros temas que foram incorporados. Então, até a nossa contemporaneidade, a gente vai encontrar revistas voltadas para o mercado de trabalho, para a independência da mulher, enfim. Mas o tema dos interesses do coração, né, digamos assim, os temas voltados para os sentimentos, para os relacionamentos pessoais, esse tema ele permanece, né? Então ele é, por exemplo, hoje em dia dificilmente nós compraríamos uma revista, se elas ainda existem, né, para alguma dica doméstica específica, como lavar uma roupa, como passar uma roupa. Nossos interesses seriam outros. No entanto, os interesses ainda pautados no coração, né, no sentimento, permanecem. E isso também se perpetuou na revista para adolescente, né, nessa segmentação de mercado, essa segmentação específica da imprensa feminina voltada para adolescente. O que eu percebi lendo seu texto é que essas revistas de adolescentes colocam muitas orientações para o comportamento da garota. E entre esse rol de dicas que eles dão, tem um que é muito relacionado ao corpo, né? A jovialidade do corpo. Mas é um corpo que é adolescente que está se transformando também. Olha, Ju, o que eu percebi é que 3 temas são os mais frequentes, digamos assim, em todas as revistas que eu analisei, que eram o tema do amor, da beleza e das celebridades, que eu chamei de ídolos na época, foi a terminologia que eu selecionei naquele momento para analisar. Todo mundo sabe que a revista Capricho mudou a vida de muitos jovens, inclusive a minha. Ela lançou a Gisele Bündchen no mundo da fama e da moda e tudo mais, então foi ali que ela ficou mais conhecida e hoje todo mundo sabe, né, como ela é, enfim. Esses 3 temas se passavam todas as revistas. E o interessante é que a beleza era sempre voltada para os aspectos relacionados à construção desse corpo, né, do corpo da adolescente, do corpo da jovem mulher, e aí 2 valores eram sempre demarcados, o valor da feminilidade, a característica do que é ser feminino, e o outro valor que é de ser jovem. A gente percebia nos discursos algumas reflexões sobre saúde, mas saúde sempre voltada a se sentir bem porque você está bonita, se sentir bem porque você está feminina, né? E aí a gente tem um tópico que é realmente muito importante de se trabalhar, considerando que as adolescentes estão numa fase, na verdade, de desenvolvimento humano e que é um processo de reconstrução identitária, em que as meninas estão abandonando antigos padrões, antigos paradigmas,
associados ao universo infantil e estão se conectando a novos padrões, a novos símbolos. Elas começam, então, a testar novas insígnias de identidade, que era um termo que eu utilizei, emprestado de Bauman, para falar sobre a construção da identidade. E aí a gente tem que é um processo que é muito complicado, que é o processo da normatização do corpo da mulher. Nós sabemos, já vem antes, né? A mídia já vai trabalhar isso antes, já com as crianças pequenas, mas a gente vê de uma forma muito mais exposta, digamos, explorada, com esse universo das adolescentes, né? Então, fala-se mais sobre o corpo, e a gente tem, de todos os 3 temas trabalhados, o caráter da normatização ela é mais forte quando se trata da beleza. Então, aí a gente tem também um apelo ao consumo muito forte, relacionado à aquisição de produtos que vão alimentar esse ciclo de reconstrução identitária, em que a menina se identifica com novos padrões, e essa identificação se dá por meio da aquisição de novos produtos também. Ouvindo você falar, me veio a ideia muito de que a gente constrói o que é feminino. Tem a ver com essa ideia de que você tá, sei lá, desde pequenininho falando, menina usa rosa, menino usa azul, menina brinca de boneca, menino brinca de carrinho. Um vídeo da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos repercutiu muito na internet ontem. Vamos dar uma olhadinha. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. É dessa construção de identidade que você está falando? A gente percebe a questão da normatização desde a infância, obviamente, nos nossos discursos cotidianos, familiares, né? Quando a gente replica esse tipo de fala, olha, isso não é uma coisa adequada para uma menina fazer, esse modo de sentar, essa forma de falar, né? Então, a gente tem um processo de construção identitário que também é discursivo. Por isso, o título da dissertação ficou Como se constrói uma mulher, né? Tratando-se exatamente dessa construção discursiva. Quando eu estava trabalhando a dissertação, me chamou muita atenção uma revista que eu encontrei na época, chamada Atrevidinha, que era voltada para um público de 8 a 12 anos. É o público pré-adolescente. Depois de muitos problemas que a revista enfrentou, vários processos, enfim, relacionados a várias questões, né, óbvias, a revista mudou a caracterização do público para, se não me engano, 12 a 14 anos. Teve uma mudança aí para dizer, olha, não vamos trabalhar com o público infantil. No entanto, a revista continuou tendo a mesma configuração. Então, na prática, isso não mudou. A partir desses estudos, da minha análise dessa revista, veio, então, o meu interesse pela publicidade infantil, que foi um tema que eu desenvolvi mais à frente no doutorado. A gente tem aí, então, o corpo da mulher colocado como objeto público, né? E, portanto, passível de ser normatizado, as pessoas se sentem confortáveis para dar palpite. E aí que a gente vê na revista de adolescente, isso era colocado de uma maneira que a menina, ela se sentia até agradecida. A gente tinha ali a revista como uma amiga mais velha, né, e dizendo, não, eu vou te ajudar nesse processo. O processo da puberdade, o processo da transformação do seu corpo, vou te ajudar a compreender o seu corpo, vou te ajudar a lidar com os questionamentos sociais em torno do seu corpo. Peraí, eu estou aqui para te ajudar. Só que isso se dava a partir de alguns padrões de beleza específicos voltados para o corpo da mulher. É um padrão de beleza eurocêntrico, né? A gente já está acostumado, é a mulher branca, magra, que tem uma determinada cor de cabelo, um determinado biotipo específico. E os produtos de beleza, as dicas, que nós sabemos que, na verdade, eram receitas de comportamento, eram voltados para padrões muito específicos e que excluíam a diversidade, né, que excluía a diversidade do corpo da menina, sobretudo da menina brasileira. Então, a gente não via, por exemplo, era muito raro a gente encontrar uma menina negra. Hoje a gente já tem mais, mas naquela época a gente não tinha tantos produtos para cabelo cacheado, por exemplo. A maquiagem que era ensinada ali era sempre uma maquiagem voltada para um padrão específico de mulher, né, de rosto. O nariz que tem que ser afilado, né, o rosto que tem que passar por um novo contorno, enfim, são questões que realmente normatizavam, dizia assim, olha, o que é aceitável para o seu corpo,
eu imagino que os impactos sejam devastadores para esse processo. A minha pesquisa não contemplou a recepção das revistas, mas a gente sabe que, por tratar-se de uma fase delicada de construção da identidade, as meninas passam por um momento muito delicado e esse tipo de influência pode, de fato, trazer impactos avassaladores, no sentido de as meninas não se sentirem contempladas, como eu não me sentia contemplada com esse tipo de mídia, no meu momento de adolescência. Você, como linguista, como é que você vê o uso desse caráter doutrinário que você diz? Eram verbos? Como que eram essas frases, né? Como ela é construída desse discurso para convencer a menina que está lendo a querer ser aquilo, né? Ou querer se portar daquela forma. Esse foi um dos meus objetivos de pesquisa, verificar como essas marcas, normativização de comportamentos, eram de fato construídas discursivamente, linguisticamente nessas revistas, né? Nesse tipo de mídia. E, assim, os mecanismos textuais são muito refinados. Eu tenho um amigo que dizia assim na época, se você encontrar alguém com revistas de adolescente para cima e para baixo, é a Luciane que está chegando, porque eu lia bastante. E eu me lembro que naquela época eu comecei a trabalhar também com adolescente, como professora, né, dando aula para adolescente também, e quando eu levava algum texto das revistas, as meninas, elas se interessavam bastante, chamavam a atenção. E aí a gente tem, como se dá essa identificação? Por que as meninas se identificam? Essas são algumas perguntas que eu fazia naquela época. Então a gente vai ter, primeiro, uma linguagem que é muito amigável e que é muito jovem, né? Então a gente tem ali uso de muitas gírias, por exemplo, uso de diminutivos, né? Oi, queridinha, fofinha. Isso era muito forte naquela época, a gente deveria ver como se dá hoje nessas outras mídias voltadas para adolescente, mas a gente vai ter, com certeza, mesmo sem analisar, a gente vai perceber, eu tenho certeza que a gente vai perceber que mesmo hoje, a linguagem vai caracterizar, vai identificar esse público por utilizar elementos que fazem parte da sua realidade, né? Então, primeiro tem essa identificação. Um dos gêneros que eu analisei foi o gênero editorial, que é como se fosse aquele contrato que é estabelecido entre a redação e a leitora. Então, pelo editorial, a gente percebe quais são as características, então, que vão construir discursivamente essa leitora e também a redação, como ela se coloca para essa leitura. Então, a linguagem, o editorial da revista era praticamente um bilhete entre duas amigas. Então, a gente tinha beijinhos no final. Oi, amiga, a Atre dessa semana, quer dizer, então a própria revista se chamava de Atre. Então eram vários os recursos eles eram sempre muito sofisticados nesse sentido, e aí a gente tem que reconhecer que é algo realmente interessante dessa mídia. E os momentos que a gente via as dicas, né, os momentos de maior, digamos, normatização, sobretudo quando falava-se sobre beleza e amor, por exemplo, a gente tinha as famosas dicas. Olha, vou te dar uma dica, olha aqui o que eu trouxe para você de novidade, veja esses looks. Então, quando a gente abria a revista para ver os famosos looks, cada uma das peças tinha um preço, estava catalogado, tinha uma marca. Imagina, na revista isso era impresso, hoje em dia a gente dá um clique e já vai direto para a loja, né? Então tem isso também. O apelo ao consumo era muito, muito grande. E quando se tratava de questões relacionadas ao amor, a gente tinha os famosos consultórios do coração, que na verdade é uma herança da imprensa feminina, né, mais ampla, anterior, que permaneceu na revista de adolescente. Agora, tinha uma coisa, um diferencial, que era colocar uma celebridade, colocar um ídolo para responder às suas perguntas. E isso permanece também hoje nas plataformas digitais das revistas. Luciane, uma coisa que me chamou a atenção na sua dissertação é que você lembrou que os meninos, de alguma forma, também participavam das revistas. A menina era sempre vista como heterossexual, e aí você trazia meninos para validar ou para rechaçar características de beleza, coisas relacionadas com a sexualidade da menina. Você lembra de algum caso que te chamou muita atenção? E como que essa estratégia era usada nessa ideia de normatização também? Eu me lembro de um caso muito interessante. Era muito comum falar sobre
as famosas, né, da época, as famosas que estavam em alta por conta de produtos que estavam sendo recém-publicados, enfim, né, e faziam sucesso naquela época. Então tinha aquele filme Piratas do Caribe, e uma das matérias da revista dizia assim, olha, a gente tem uma entrevista aqui com essa atriz maravilhosa, que foi protagonista do filme, que vai contar como foi beijar dois dos homens mais lindos do cinema. Então, quer dizer, a gente já tem um recorte muito específico aí. A mulher sendo validada não pelo papel que ela desempenhou no filme, não pela importância que ela teve naquele momento, né, do universo cinematográfico, mas pelo fato de que ela beijou dois atores que eram muito famosos na época, né? Então isso foi muito simbólico, né? Era muito representativo. Nos consultórios sentimentais, era mais comum a presença dos homens respondendo, dos meninos, né, famosos, celebridades adolescentes também, com uma idade similar ao público da revista, respondendo as perguntas. Então, se não me engano, acho que, gente, eu nem sei se vocês conhecem, na época, eu me lembro de um consultório amoroso em que Kaique Brito era um ator da época que respondia as perguntas das adolescentes. Perguntas voltadas para o universo amoroso e, enfim. Havia também matérias assim do tipo, saiba as 10 coisas que os meninos não resistem. Havia muitas listas, né? Listas de 10, 15 coisas, enfim, que os meninos não resistem, ou que eles não gostam. E ficou muito emblemático em 2015, se não me engano, uma matéria de uma dessas revistas em que trazia exatamente isso, né? 15 maquiagens que os meninos não gostam. E foi uma matéria muito refutada na época. As meninas se posicionaram, passou por um processo de... Foi cancelada, né? A gente utiliza esse termo. Quando a Nathalie Neres, em 2019, a gente tava falando toda hora, fulano de tal foi cancelado, fulano de tal foi cancelado, fulano de tal foi cancelado. Talvez, e com certeza, porque a gente começou a perceber o poder que existia nas nossas mãos. Um poder advindo do ato de tirar ou dar legitimidade para alguma pessoa, tirar ou dar autoridade para alguma pessoa. As leitoras na época cancelaram essa matéria, que na verdade era muito comum no período em que eu analisei as revistas. Queria dizer que hoje é diferente, queria dizer que hoje as coisas se tornam diferentes. Hoje a gente tem muitas mudanças, assim. Depois que eu conversei com vocês, que a Juliana entrou em contato comigo, eu falei assim, gente, faz tanto tempo que eu fiz a minha pesquisa, o que será que as meninas leem hoje? E para minha surpresa, não tem mais, né? Essas revistas, elas já não circulam mais. Por isso, o Leiberson falou no início desse sentimento saudosista que a gente tem, né? Daqui um dia a gente vai dizer para as crianças como era uma revista. Imagina você explicando como é que era uma revista na minha época. Apesar de a mídia ter mudado, a gente não percebe grandes mudanças em relação à construção das novas mídias. Olha, de Kaique Brito, a Ju fingiu que não sabe. Eu lembrei, inclusive, da primeira novela que ele fez sucesso, que foi O Beijo do Vampiro. O menino tinha 14 anos. Tinha também o Colírio, né, por exemplo, na revista Capricha, que era uma espécie de elencar meninos e dizer que esses meninos eram bonitos e que as meninas iam ver, né? Então, como é que você vê essa questão da sexualidade, né, nesse período? E aí, se você consegue enxergar se isso está presente hoje nas redes sociais, por exemplo. Essa coisa meio desse affair que se criava, né? Na revista de meninas, coloca os menininhos, entre aspas, bonitos, para serem catalogados, né? E vice-versa, assim. Você consegue transpor isso para esse momento de agora? Lógico, se nós formos olhar hoje, algumas mudanças eu acho que valeria um novo estudo, fiquei até assim interessada. Mas eu acho que algumas questões se repetem, né? Então, por exemplo, pesquisando a revista Capricho, poxa, eu pensei, gente, não acredito que a revista Capricho acabou. Temos mais a revista impressa. A gente está falando de uma revista que era a mais antiga em circulação no Brasil. A revista de 1952. Acho que ela só perdia para o Pato Donald, na época da minha pesquisa. Então, assim, ela era mais antiga. E que ela, na verdade, era um símbolo da imprensa feminina, né? Das revistas voltadas para o público feminino. Então, eu fui fazer uma pesquisa da revista Capricho. Ela existe nas plataformas digitais. Então, a gente tem o site da revista, a gente tem canal no YouTube e a gente tem também a página dela no Instagram. Tem mais de 4 milhões de seguidores. É um número muito expressivo. E é muito interessante a forma como os posts são construídos e a impressão que a gente tem que trata-se de uma página pessoal mesmo. E ao mesmo tempo que a gente tem ali um desabafo, uma conversa, os personagens são sempre jovens,
E aí nós temos também, os meninos são colocados também dessa forma, né? Muito semelhante como nas revistas impressas. E algo que distinguia as revistas impressas femininas das adolescentes das demais revistas é que na capa geralmente era uma celebridade, e na maioria das vezes as celebridades eram homens. Então, assim, a gente tem bem isso que o Leiberson comentou, dessa questão do catálogo, né? O menino sempre colocado como objeto de desejo, né? Como o símbolo do sucesso amoroso, acessar ao menino e ao menino que também vai seguir padrões específicos, né? Assim como o corpo da menina sofre, esse corpo masculino também vai seguir padrões ali que são específicos, mas que ele se coloca também, além de um objeto de desejo, de conquista, o símbolo do sucesso amoroso, e automaticamente do sucesso pessoal da adolescente, ele também vai servir como balizador, como legitimador dos comportamentos, né? Ele que vai dizer o que é adequado e o que não é adequado. Só que isso de uma forma muito sutil, né? Bem, eu vou voltar um pouco para a revista, depois se a gente precisar, a gente vai de novo para as redes sociais, mas uma coisa que me pareceu interessante é que você disse que essa menina que aparece na revista, ela é vista como popular, moderna e toda antenada com tudo. Só que aí você enfatiza, o tudo ali não é tudo mesmo. Aí eu queria te perguntar o que está faltando nesse tudo que a revista se propõe a apresentar para a garota. Bem, o que eu observei nas revistas é que esse universo temático, na verdade, constrói o que seria esse universo apropriado da juventude feminina desse contexto. E o universo da adolescente é um universo cor-de-rosa, né? É um universo construído por elementos muito específicos. A gente tinha, né, naquele contexto, temas voltados para a beleza, então editoriais de moda, que eram mais catálogos de produtos, né, na verdade. A gente vai ter alguns conteúdos voltados para assuntos do amor, assuntos do coração, as matérias com listas e dicas de comportamento, né, sobre como a menina deveria se comportar para chegar no gatinho, né? Nem sei se utiliza ainda essa gíria hoje em dia, mas era o que aparecia na época, né? Para chegar no gatinho, para conquistar o gatinho, e ainda a menina era colocada como responsável por manter o relacionamento, pelo sucesso do relacionamento. Então, havia também as entrevistas, né? Então, saiba tudo com a celebridade fulana de tal, ela vai te explicar o que ela fez para fisgar o namorado dela, o gato dela, e para manter o relacionamento dela também. Essa responsabilidade é atribuída também à menina, a responsabilidade do sucesso amoroso, que é sempre heterossexual, naquele momento. Hoje em dia, dando uma olhada nas mídias sociais, eu percebo que há, sim, uma maior amplitude para outras discussões, para a diversidade de gênero. No entanto, continua a heterossexualidade como o comportamento, digamos, padrão, né? Assim, aceita-se a diversidade, mas ainda espera-se que a menina... As dicas são voltadas para o sucesso amoroso entre a menina e o menino. Mas, assim, temas de atualidade, notícia, temas sociais, política, havia algum espaço para isso nas revistas? Tinha uma revista daquele grupo chamada Smack. Quando eu comecei a pesquisar, fazer as minhas análises, a revista parou de ser publicada, já naquela época. 2008, se não me engano, 2007 ou 2008, ela parou de ser publicada, ela foi interrompida, né? Então, de todas, ela foi a primeira que foi interrompida, e já no momento em que havia o boom editorial em torno das revistas femininas de adolescente. Tanto havia esse boom que todas as principais editoras, elas não tinham só uma revista para adolescente, elas tinham 2, 3. No caso da Símbolo, a gente tinha a Atrevida, a Atrevidinha, a Atrevida Fashion. A Abril tinha a Capricho, a Love Teen, a gente tinha a Auto Astral, que era a Timania, e toda a Teen. Elas tinham mais de uma revista voltadas para esse público. Mas a revista Smack, todas essas revistas, as edições analisadas foram publicadas no mês de junho. Então, todas as revistas publicadas no mês de junho eram voltadas para o Dia dos Namorados, com exceção dessa revista Smack,
que tratava do mês do meio ambiente. A matéria principal da revista era retratar um grande evento internacional que estava acontecendo naquele ano sobre o meio ambiente. Outro tópico interessante que apareceu nessa revista foi uma matéria super bem delineada, porque geralmente as matérias eram curtas, né, bem objetivas. Era uma matéria assim, um pouco mais extensa, falando sobre a mulher nas HQs, né, nas histórias em quadrinhos. Então, assim, esses temas, eles não apareciam nas outras revistas. E a gente tinha também, nessa revista Smack, uma sessão em que elas faziam uma entrevista com alguma mulher de sucesso. E aí a mulher de sucesso não era aquela que tinha beijado um dos atores mais famosos, mas era uma cientista. E tinha também uma entrevista com a jogadora Marta. O universo das revistas, de modo geral, temas da atualidade, de política, do meio ambiente, esses temas eles não apareciam. Violência, né, ou até mesmo de comportamentos que seriam, de repente, temas importantes para serem tratados nesse momento da vida, como bullying, por exemplo, como racismo, preconceito, enfim. Essas questões não eram abordadas. Então, por isso que eu digo que era um universo cor-de-rosa, que era um universo muito feliz, né, um universo da alegria. Não tinha um espaço para tratar de questões que não compusessem esse panorama. Você chegou a ver algum tipo de recorte socioeconômico na linguagem das revistas, assim, voltada para um público mais pobre, mais rico? Porque eu estava olhando a Smack aqui, que é da editora Conrad, eu joguei no Google aqui agora. As fotos das meninas são todas aquela eurocêntrica, branca, né, todas na capa, e não me parece dialogar com a diversidade brasileira. Uma das conclusões a que eu cheguei é que a forma como os temas eram trabalhados sempre giravam em torno de uma lógica de mercado de consumo muito forte. Também relacionado a algumas práticas sociais que eram esperadas para essa menina, que era a menina que ia no fim de semana assistir o filme no cinema, que era frequentadora de shoppings, né, que tinha poder aquisitivo para adquirir aqueles produtos que eram vendidos. Então, a gente percebe, sim, um recorte de classe social ali. As adolescentes de uma classe social C, digamos assim, não eram contempladas. A gente vê aí um público muito específico. Esse público que era assinante, era público que era contemplado, né? Era esse público que tinha um determinado poder aquisitivo, que fazia parte de padrões específicos também de beleza, de corpo, como você elencou. Mesmo a Smack, que apresentava um conteúdo, digamos, um pouco mais alternativo, né, um pouco mais de diversidade, ela não fugia muito daquelas fórmulas e faziam sucesso nas demais revistas, que eram as mesmas em torno desses 3 universos de beleza, amor e celebridade. Eu tenho a impressão que muito do que eu li na sua dissertação a gente vê hoje com as subcelebridades do Instagram, que são pessoas fitness, e aí tira aquelas fotos que você acha, nossa, ninguém nunca vai chegar nesse padrão de beleza, mas por outro lado a gente tem um movimento de muitas pessoas tentando desmistificar, mostrar as poses, os programas de edição de imagem, para mostrar que mesmo essas Instagramers, elas pensam a imagem delas para postar essas fotos que parecem lindas e maravilhosas. E eu queria talvez te perguntar se você enxerga com as mídias sociais uma possibilidade maior de talvez problematizar essa questão da beleza e do corpo, se a gente comparar com as revistas de adolescente, que elas não tinham tanta possibilidade de interação. Eu acredito, Ju, que hoje, eu acho que seria, lógico, muito interessante a gente ter acesso a pesquisas que tratem do que de fato as adolescentes consomem em termos de mídia. Mas mesmo sem ter acesso a essas pesquisas, a impressão que a gente tem é que as meninas têm acesso à pluralidade de discursos que as revistas não contemplavam. Então, hoje, as mídias sociais, os perfis no Instagram, né, nas redes sociais de modo geral, permitem também essa maior pluralidade, a contestação e também a construção e disseminação de discursos de resistência contra-hegemônica. Então, a gente vai ter essas meninas também tendo acesso a perfis que podem, eu acredito que fazem sucesso entre elas também. E a gente fica tentando se colocar num padrão de corpo de rede social que, tipo, não tem como, porque você não tem como diminuir os seus ossos. Sobre a resistência de padrões de comportamento, de beleza, né, enfim, de heteronormativos, enfim.
a gente também percebe essa resistência sendo também apropriada pelas grandes, digamos assim, mídias, né? Estou me lembrando de alguns posts da Capricho no Instagram que tratam de racismo, que tratam de homofobia, tópicos, temas que começaram a ter repercussão atualmente por terem sido abraçados como bandeiras, né? Como bandeiras de grupos anti-hegemônicos, de discursos mesmo de resistência às ideologias hegemônicas. Isso é muito positivo, né? Tem as redes sociais, dentre outros também que são negativos, que é a possibilidade da pluralidade de discursos e de acesso a conteúdos diferentes e que vão questionar os padrões, né, que vão questionar o que é colocado como hegemônico, de forma que seria consensual e que a gente não sabe que é, a gente sabe que não é consensual. Como você me contou, me parece muito uma juventude cada vez mais precoce fazendo esse discurso, né, da menina bonitinha, da menina que tem que cuidar, tem que ter um namoradinho, etc. E aí, de repente, você estava discutindo publicidade infantil. Você acha que tem esse movimento, de alguma forma, um discurso cada vez mais precoce, buscando mais a criança? Você acha que tem esse apego com a questão etária? E saber qual é o seu rumo pós-doutorado também, né? Se você tem alguma perspectiva, sei lá, vão ser creches agora? Publicidade nas creches? Bem, na minha pesquisa de doutorado, na verdade não foi nenhuma das conclusões da pesquisa, mas assim, se sabe hoje sobre a publicidade infantil é que dos impactos que ela causa é a adultização precoce, né, que ela provoca, e a sexualização precoce também. A gente percebe, sobretudo em relação ao corpo da menina, da criança, da menina. Então, a gente vê, por exemplo, nas publicidades, é muito comum, tem muitos produtos voltados para vestuário, para calçados, para maquiagem, em que a menina aparece de uma determinada forma que o produto lhe atribui um certo status de admiração ao corpo. É a criança que compra uma sandália ou um batom e que ao entrar na escola ela vai chamar a atenção de todos os meninos, por exemplo. Então a gente percebe isso de uma forma muito forte na publicidade infantil. E esse foi o meu susto quando estava trabalhando com as revistas femininas para adolescente, porque a adultização, a sexualização precoce, a gente já via na revista para adolescente, mas eu não imaginava que seria assim na revista feminina infantil também, que a Toda Teen naquela época era infantil, era voltada para as crianças. Então, assim, era uma revista que tinha caça-palavras, tinha um determinado desenho para a criança pintar, era um público infantil. E aí, no meio, entre as páginas do desenho, do caça-palavras, daquela brincadeira, tinha ali um tutorial de maquiagem para uma criança de 8 anos. Então, sim, a gente percebe isso de uma forma muito forte também na publicidade infantil. Agora, a gente tem que perceber, e talvez isso responda à pergunta do pós-doutorado, né, que é um dos meus interesses, é que a gente está passando por um outro contexto, né, um contexto de mudança midiática, né, dos próprios produtos que são consumidos pelas crianças e também pelos adolescentes. Então, a gente já vê aí uma grande mudança física, né, as revistas, a gente já está falando das finadas revistas, né, as crianças já não estão, as adolescentes já não estão consumindo as revistas como antes, elas já não existem mais, mas aí a gente vai ter as mídias digitais, tanto para adolescente quanto para criança, né, que consomem muito conteúdos do YouTube, por exemplo, que vão acompanhar aí diversos canais voltados para o público infantil. Eu tenho atualmente uma orientanda de TCC, que está investigando exatamente os canais no YouTube voltados para as crianças. E é muito interessante isso, porque a gente vai ter outros personagens, outras celebridades que foram construídas nesse contexto, como a Juliana comentou antes, né? Assim como a gente vê os influencers digitais ali no Instagram, de adolescentes, a gente vai ter crianças também. Aquelas que vão abrir os seus presentes, que vão abrir as suas bonecas, e as crianças estão assistindo esses conteúdos desde muito pequenas, 2, 3 anos de idade. Elas já aprendem, inclusive, a pesquisar no celular da mãe e do pai e a localizar esses conteúdos ali. Então, eu acredito que é um outro tema interessante de pesquisa, né?
Bem, a gente está praticamente esgotando o tempo, mas eu queria ver se tem algo que a gente não falou, Luciane, que você acha que não pode ficar de fora da edição do episódio. Eu penso que seria interessante falar que quando a gente tem uma mídia específica voltada para público feminino, e aí algumas pessoas me perguntam, mas por que tem para a menina e não tem para o menino, né? Por que tinha uma revista feminina adolescente, mas não tinha uma revista masculina, né? Eu acho que essas questões são muito interessantes para a gente pensar que, geralmente, a gente tem de marcar o feminino para incluir o gênero feminino. Quando a gente não marca o feminino ali, é porque ela não costuma estar incluída. Então, por que não havia necessidade de uma revista para meninos? Elas existiam. Os meninos compravam as suas revistas, tanto revistas de HQs, enfim, revistas de jogos, como hoje também existem esses conteúdos, mas eles eram essencialmente masculinos, eles eram voltados para o público masculino e excluía o feminino. Então, daí a necessidade, né, de se criar revistas e mídias específicas para esse público. Então, isso é muito sintomático, é simbólico, eu acho que vale a pena a gente discutir por que há essa necessidade. Porque há necessidade de inclusão. Enquanto essa necessidade houver, essa marcação vai ser importante. Por outro lado, a forma como ela é feita acaba também atendendo a interesses hegemônicos que são machistas, que são preconceituosos, que não incluem, né, que querem, na verdade, homogeneizar o comportamento das meninas, das mulheres, e que atendem a determinados projetos de docilidade, né, de docilização do corpo da menina, do corpo da mulher e de seus comportamentos. Ao mesmo tempo que inclui, ela também normatiza e homogeneiza, né? Então, isso é um outro complicador. Mas daí a gente também tem o fato de que esse nosso novo contexto digital permite também a maior interação e maior diálogo com discursos dissonantes, o que é muito positivo. Luciane, para finalizar, a gente queria algumas indicações de leitura para as pessoas que se interessaram pela sua pesquisa e pelas temáticas que você traz. Bem, pessoal, eu queria indicar 2 obras que eu consultei bastante durante o processo da pesquisa, né, de mestrado, que é A Imprensa Feminina, da Buitoni, que é uma obra de 1990, em que ela faz um percurso histórico da construção da imprensa feminina no Brasil, e o Vida Líquida, do Bauman, né, em que ele discute várias das categorias que foram analisadas na minha pesquisa, inclusive a categoria da celebridade, que é um tópico tão importante e que se perpetua até os dias de hoje nas mídias voltadas para as adolescentes. Muito obrigado, Luciane. Muito obrigada, pessoal, foi ótimo. A gente agradece pela sua participação e deixar aqui um recadinho, né, nesses tempos cada vez mais digitais, que o Das Humanas está no YouTube, e também várias plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, iTunes. Por favor, procurem a gente lá, sigam e comentem. É isso aí, a gente agradece a presença da Luciane e até a próxima Das Humanas, a ciência sem jaleco.